Então, só para retomar aqui, a perguntinha que o Rodrigo fez offline, vamos socializar. Eu gosto sempre de socializar, acho que é sempre bom. Beleza? A dúvida é, todo mundo aqui sabe isso, mas alguém que está assistindo o curso longe pode ter essa dúvida. Então, a pergunta que o Rodrigo fez, que é muito pertinente nesse ponto, né, é que, então, o que o Rodrigo estava falando, né, era que, por exemplo, esse índice aqui é mundo, é flat. Então, ele achava que essa derivada deveria também trazer um índice flat para poder esse índice flat. Mas não é a derivada que comanda vamos dizer assim, que comanda a simetria. Quem comanda a simetria são os números quânticos. Quer dizer, como, vamos dizer, qualquer campo, ele aparece, né? Os nossos campos, em geral, são função de x. E nós estamos fazendo uma simetria de gauge local para Lorentz. Então, quer dizer, o campo, quando aparece, ele aparece derivado em relação às coordenadas x'. Então, a derivada covariante, ela acrescenta aqui o campo de gauge, né, o campo de gauge A, assim, ele vai ter que trazer os índices do grupo, quer dizer, os índices da simetria e os índices do espaço-tempo. Então, como naturalmente o campo é referido às coordenadas espaço-temporais, a derivada dele é uma derivada espaço-temporal, x'. Então, o campo de gauge ele vai ter que trazer naturalmente como índice de espaço-tempo, não o índice flat, mas o índice mundo. E como a simetria de gauge agora é a simetria de Lorentz local, o índice da simetria é um índice flat. Então, é por isso que essa derivada, esse índice é mundo, esse índice é flat. E essa derivada aqui atua nesse índice flat, quem está fazendo o mixing, né? É esse cara, tá certo? Certo? É só para lembrar isso aí. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu poderia também chamar a atenção de vocês, é o seguinte. Observe a seguinte coisa. Derivar de μ é a derivada em relação a x'. Tudo bem, agora a gente sabe. Eu posso derivar em relação a x', derivar em relação a x'. Se eu tiver com essas derivadas atuando em campos que têm derivadas segundas contínuas, quer dizer, vamos dizer, pensando que os campos não têm singularidades marcantes, né, que eles têm pelo menos derivadas segundas contínuas, as duas derivadas aqui comuns. Beleza. Agora, derivar em relação às coordenadas CA é derivar em relação a x' e derivar em x' em relação a CA. Derivar em relação a x'. É a DDX, é a linha da cadeia. Agora, observe que esse objeto aqui é o inverso de φ'. Agora, se eu for pegar essas derivadas aqui, que esse computador, ele vai estar fazendo o seguinte para nós. Ele é A, I, I, então, ao fazer esse comutador, vamos ter esse termo atuando nesse. Então, vai ficar A, I, DI, IB, DI, mais I, A, I, B, DI. Eu vou ter isso aqui. Vai ser isso atuando nisso, atuando aqui no objeto testes, né? Então eu vou ter essa derivada, vai poder pegar aqui. E esse objeto aqui vai atuar no objeto teste. Depois vai ser essa derivada, passa para cá. Então essas duas derivadas atuam no objeto teste. E é claro, o comutador agora é só trocar μ com μ. Então nós vamos ter aqui esse termo. Tchau, dá para filmar aqui? Tá Pega pegando, aqui? vou pegar. Tá, né? Então aqui a gente vai ter. Vamos trocar. Aqui é só trocar. É só trocar A com B. Então vai ficar IB. O segundo termo é menos BBDA. Então é só trocar B com A. MB DI. ANI DI. Menos MB
Observem que Mi e Ni são índices saturados. Então aqui eu posso trocar. Vou trocar índice, vou trocar aqui desse termo aqui. Mi e Ni são saturados. Então eu vou chamar o Ni de Mi e o Mi de Ni. Então esse computador está dando para nós o seguinte. Aqui eu fatoro um DNI, ele vai ter esse termo aqui, ó. É MIA, DNI do NB, menos. É MIB, DNI do NA. DNI. E aí agora, esse termo aqui vai me dar o comutador de DNI com DNI. Vai fatorar MA, NB, MA, NB, DNI, DNI menos DNI, DNI, que é zero. Então, esse comutador não é zero. Esse comutador, essas derivadas, as derivadas coordenadas, é que são as verdadeiras derivadas que comutam. Quer dizer, essa derivada aqui, que a gente obtém projetando esses vetores de base na base flat, essa derivada não é, quer dizer, derivar em relação axiais, não é uma operação comutativa. Então é por isso que vocês podem usar, mas se o campo tem índice flat, mas a dependência dele é no espaço-tempo. Então eu tenho que derivar em relação a x'. Derivada em relação a x' satisfaz essa condição. Isso aqui, no fundo, está mostrando, ó, isso aqui é um gerador da translação. Então no espaço flat, se eu fizer duas translações, isso aqui gera uma translação no espaço flat, isso aqui é um gerador de translação. Mas as translações no espaço flat não comutam. Elas estão dando isso aqui. Eu poderia até pensar agora o seguinte, quem é DNI aqui? É só inverter. Esse derron de Ni aqui é a mesma coisa, que é NiB, DB. Você vê que a gente tem uma álgebra que é tipo uma álgebra de Ni aqui, ó. Isso aqui faz o papel de uma constante de estrutura, FA. Esse aqui tem DB, né? Isso, aqui tem B, desculpa, vou chamar aqui de C. Eu chamei aquele DNI, inverte essa relação aqui. Se eu quiser inverter essa relação aqui, se eu multiplicar essa relação aqui por um EA, Mi, EA, multiplicar por um E, você vai dar um delta de Mi, isso vai dar um DNI. Só inverter essa relação. Então, essa relação de comutação aqui está me dizendo o seguinte, que essas derivadas referidas, né, às coordenadas flat, elas satisfazem uma álgebra que é desse tipo, como se eu tivesse uma constante aqui, C, A, B, C, C. Então eu tenho uma estrutura, uma álgebra não trivial, uma comutação. Então esses coeficientes aqui chamam-se coeficientes de não monomicidade. Estou mostrando que essa base não é uma base comutativa. Aqui sim. Então é por isso que a gente sempre não trabalha com derivadas em relação axial, porque eu teria essa base não é comutativa. Então é por isso que o campo, a gente sempre mantém isso, nós vamos pensar que o campo é sempre função do x, então a variação dos campos é nas coordenadas x', então os campos de gauge eles vão ter que obedecer, sempre trazer esse índice do espaço-tempo mundo. E é esse índice aqui que é o índice do espaço-tempo flat. Então, derivada mundo de um índice flat. Derivada mundo de um índice mundo. E derivada mundo simultaneamente de um índice flat e de um índice mundo. Certo? Vou chamar a atenção. Então, eu vou trocar um pouquinho a ordem na aula. Então, estava pensando imediatamente agora, começar a dar uma olhadinha nisso aqui, mas já que a questão do Rodrigo apareceu, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é exatamente mostrando que esses índices aqui, aquelas constantes de estrutura que estão aqui, elas estão fazendo exatamente o papel como se fosse uma torção. O que é a torção? Vamos dar uma olhadinha só. Vamos voltar aqui o seguinte. Vamos voltar aqui. É mais fácil ver aqui, eu acho.
pode ser mais assim, acho que é natural de entender da seguinte maneira, fazendo até um paralelo com a formulação métrica. Vamos voltar aqui um instantinho, vamos fazer um rápido retorno, só para a gente chamar a atenção de um fato aqui. Vamos dizer que a gente esteja numa abordagem métrica, que eu esteja fazendo a covariantização dessa derivada aqui. Então, nós já vimos que nós pegamos essa derivada aqui e nós covariantizamos para aquela dmi. E vamos dizer que a gente queira fazer esse cálculo aqui, ó. dmi, atuando num certo vetor, vamos chamar aqui de um vetor, vamos chamar um vetor v. Suponho que eu tivesse essa operação a ser feita. A gente sabe que essas duas derivadas comunam, que é tudo índice mundo. Mas essa derivada aqui eu vou escrever assim, isso aqui é dmi atuando no vetor menos dmi atuando no vetor. Então, nossa derivada está atuando aqui, essa derivada está atuando. Vamos fazer só esse termo, que daqui depois a gente subtrai, trocando o livro. Vou chamar a atenção desse fato aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse primeiro termo. Essa derivada aqui, esse objeto aqui é um tensor. A gente já sabe que essa derivada aqui tem um caráter tensorial, justamente por isso ela é a derivada covariante. Então, essa derivada, quando atuar aqui, ela vai atuar sobre um tensor de rank 2. Então, essa derivada aqui vai ficar dmi, derivada usual, atuando no tensor. Dmi, e aí agora os termos de conexão afim. Então, vamos ter menos gama kappa mi. Então isso aqui é um tensor, é como se aqui se comporta como um tensor T rho. Então eu vou ter menos gama kappa T mi T T kappa rho. Então seria não é? D kappa V rho. Certo? Que aí é por índice de conexão, né? Eu estou aplicando essa derivada covariante externa. Então essa derivada covariante ela é dmi rho menos gama kappa T mi T kappa rho menos gama kappa T mi rho T mi kappa. Então vai ficar menos, tem um outro termo aqui, menos gama kappa dmi rho D mi T kappa. Tá, eu estou usando isso aqui, estou usando, vou tomar aqui, só estou usando isso aqui. D mi de um certo tensor T mi rho segue a regra da derivada covariante. T mi rho menos gama lambda, gama kappa mi T kappa rho menos gama kappa T mi rho. É isso que eu estou usando. Derivada covariante de um tensor de rank 2. Só que o meu tensor de rank 2 é esse objeto aqui. Então, dmi desse objeto aqui, menos o gama kappa mi kappa rho, menos o gama kappa mi rho dmi kappa. Então, esse termo aqui é isso aqui. E agora menos lá, trocando mi com mi. Esse termo aqui está pronto, né? Essa derivada atua. Agora vamos ver quem são essas derivadas aqui, claro, né? Então, esse termo aqui vai ficar dmi v rho menos gama kappa
dk. Ó, esse termo aqui. Essa derivada está aqui, ó. dni VO menos gama k, VO tá aqui. Isso aqui tudo sob a atuação desse dni aqui. Aqui, menos gama k mini. E aqui é a mesma coisa. dk VO menos gama lambda kappa rho v lambda. Aqui. Essa derivada aqui. Depois, menos gama kappa rho kappa menos gama lambda kappa v lambda. E aí agora, claro, menos trocando o i com i. Certo? Espero que todos vocês estejam no lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos... Então essa primeira expressão aqui, ela vai ficar dni do vou escrever tudo nesse quadro aqui. dni esse termo aqui. Agora, essa derivada vai poder atuar no gama. Ao menos dni gama kappa rho dk. Menos gama kappa rho dni fazendo com o comutador, tá? Então esse termo aqui está todo pronto. A gente já derivou esse, já derivou esse. Agora esse termo aqui. Menos gama kappa mini menos gama kappa mini dk pelo. Lembre-se que o gama não necessariamente é simétrico, não. dk vai ficar mais. Esse termo aqui. E aqui é a mesma coisa. Menos gama kappa rho. Se tiver algum olho controlador aí, ver se não estou. Só em copiar, às vezes a gente erra, né? Ver se está tudo certinho. Tá? Agora eu vou começar a pegar, a explicitar esse termo aqui para ficar tudo claro. Agora é pegar essa mesma expressão, botando um sinal menos e trocando ri com ri. Então vai ficar aqui menos.
gosto de dar aula quieto não, tá? Então, um pouquinho assim eu errei também, depois vocês podem chegar. Então, em princípio, tudo que está do lado esquerdo foi passado para o lado direito. Deixa eu passar para o lado esquerdo aqui. A gente está, na verdade, fazendo isso aqui, né? Bom, então vamos começar a olhar os termos. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver os termos sem derivada de vetor. Então esse termo aqui já cancela com esse aqui. Ó. Demi, deni, demi, demi. Tá. Vamos pegar os termos que não têm derivada do V. Então vai ser esse termo aqui, esse termo aqui, esse termo aqui. Os termos sem derivada de V. Então, muito bem. Então, a gente ficou com esse termo aqui. Menos dni. Bom, primeiro termo, vamos botar só para fatorar aqui. Né? Então, vamos ver que só a gente pode fatorar. Aqui a gente fatorou o V kappa. Aqui, como esse kappa e esse lambda são índices saturados, eu vou chamar o kappa de lambda e o lambda de kappa. Aí a gente bota um V kappa fatorado. V kappa, V kappa. Aqui é a mesma coisa. Vou chamar o kappa de lambda e o lambda de kappa. Aqui é a mesma coisa. Kappa vira lambda e o lambda vira kappa. Kappa vira lambda e o lambda vira kappa. Então ele pode fatorar um V kappa. Então a gente vai ter, botar assim, menos dni gama kappa de rho. Menos, nesse termo aqui, esse termo que está feito. Depois esse termo vai ficar mais gama d, vai só trocar μ por μ, um sinal mais fica menos dni gama kappa de rho. É esse termo aqui, né? Depois vamos pegar, botei o menos em evidência, né? Então vamos pegar esse, agora a gente tem esse termo que a gente fez, agora vamos pegar esse termo aqui, tá? Não tem um sinal, nada que depois, vamos pegar esse termo aqui que tem sinal menos lá, já fatorar esse menos, vou botar esse gama lambda, esse termo aqui, menos gama lambda mi. Menos gama lambda mi, gama kappa lambda rho. E aí vai ter um V kappa depois, né? Esse termo aqui. E esse termo aqui, menos gama lambda mi. Esse aqui tem sinal menos, né? Esse aqui vai ficar com sinal mais. Gama lambda mi. Gama kappa lambda rho. Se o termo de, se isso aqui fosse o termo de Cristóvão, que fosse simétrico, então esses dois termos aqui iam se cancelar, porque a regra se vamos pegar, então esse termo aqui foi termo, né? Então esse termo que a gente pegou, que é aquele primeiro termo, né? Esse aqui, e esse aqui nós pegamos também. Agora a gente tem que pegar esse termo aqui, gama lambda mi rho, esse tem sinal menos, né? Vou botar menos aqui. Menos gama lambda de rho, isso mesmo? Menos gama lambda de rho, gama kappa mi.
capa mil lambda. E tudo isso aqui vem. Então esse termo aqui está me dando, lembrando de Yang-Mills, né? A gente sabe que um comutador de duas derivadas covariantes deve estar ligado a um field strength. Então, sabe que dmi, né? Dmi atuando no campo φ, F mi, φ, curvatura, field strength. Então a gente está chegando a alguma coisa muito semelhante aqui, só que agora, o que eu vou chamar a atenção, é que aparecem esses termos aqui em derivada. Então vamos agora separar os termos que têm derivada, né? Aqui eu tenho esse mi kappa e aqui eu tenho esse mi kappa. Claro que essas duas derivadas aqui não tem como trocar índice porque esse kappa já está saturado e até o mi trocado por ni. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos dizer que a gente vai fazer assim, menos gama kappa, vou botar assim. Esse termo aqui também, deixa eu marcar aqui os termos que vão juntos. Então, esse termo agora aqui tem derivada, gama e derivada. Esse termo aqui tem gama e derivada. Esse termo aqui tem gama e derivada. E esse termo aqui tem gama e derivada. Então, por exemplo, esse termo aqui, ele tem menos gama e isso. Esse termo aqui, então, vou botar aqui, esse termo aqui é gama mini. Aqui, eu esqueci desse termo aqui também. Então, tá tudo certinho agora? Aí esse termo aqui eu esqueci. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse termo aqui, ó. Esse termo aqui está me dando, é muito parecido com esse, só que eu tenho a parte antissimétrica do gama. Vai ficar menos gama mini, menos esse, mais esse. E fatorando isso aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui só para começar a organizar melhor assim. Vamos botar o gama, vou pegar esse coeficiente aqui, gama menos gama kappa mini, vamos botar o seguinte aqui, menos gama kappa mini, menos gama kappa mini. Esses dois termos aqui. Gama kappa mini, V kappa VO. Trabalhado. Depois tem esses termos aqui. Aqui eu tenho essa derivada, esse termo aqui, né? Mi rho. Esse termo aqui está igualzinho a esse, isso? Mi rho e mi rho. Mi kappa e mi kappa. Então esse termo aqui já cancela com esse pelo jeito. Tá. E esse termo aqui fica mi rho e mi rho. Então vamos botar menos gama kappa mi rho. Menos gama kappa mi rho. E menos gama kappa mi rho de mi V kappa. Isso. É mi rho e mi rho. Esses dois se cancelam. Quais? Esses dois se cancelam. Ah, você cancela? Bom. Ah, tá certo. Né? Eu até já risquei, nem sei. Foi esse aqui, né? Ah, tá certo, você cancela. Perfeito, você cancela isso. Então, desses termos com derivado, obrigado por ter corrigido aí. Desse termo com derivado, acho que ficou derivada do V, derivada do V, derivada do V, derivada do V, derivada do V. Então, a gente acabou com eles, né? Esses de derivada do V, não foi isso? Então, acho que agora estão sobrando quais termos aí? Só isso. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos pegar então esse termo aqui, vamos trazer para cá. Porque esse termo aqui, ó, estão iguaizinho, só que eu trocando mi por ni. Vamos botar aqui, ó, menos. Então, vou tirar esse termo daqui. Desculpe a bagunça, eu vou tirar esse termo daqui e vou trazer para cá. Menos gama lambda mini. E esse aqui. Esse aqui menos e esse aqui menos. Esse aqui ficou menos fatorado, esse aqui vai ficar menos, então. Menos gama lambda mini.
E aí fica gama capa fatório aqui, ó. Gama capa lambda rho, gama capa lambda rho, V rho, V capa, né? Então fica melhor assim, tirar esses dois termos daqui. Tá certo. Professor, eu acho que ele teve seria mais, porque já tinha ele lá na frente. Aqui, né? Esse termo que você botou embaixo. Esse aqui? Seria mais que esse menos. Esse aqui? Eu tinha menos ele na frente. Esse menos aqui, né? Não, mas esse menos aqui não é global, não. Esse menos aqui é só desse termo. Não, mas você tirou um termo de dentro desse. Ah, entendi. desse parênteses. Ah, tá certo, tem razão. Esse- Eu tirei esse aqui dentro desse parênteses. Então é só trocar aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais aqui. É só isso, né? Acho que troca por mais ali. Você tem razão, obrigado por mais essa correção. Isso. Então fica mais mini, menos mini, tá certo. Então vou fazer o seguinte aqui. Vamos botar esse gama capa mini. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui menos de novo. Gama capa mini menos gama capa mini em evidência. Posso evidenciar esse termo aqui e esse termo aqui. E aqui ele vai ficar, como eu botei esse menos em evidência, ele vai ficar d capa v rho. E aqui vai ficar menos gama capa lambda rho. Aqui vamos botar aqui. Aqui eu estou mexendo nos mesmos termos aqui. Então aqui, desculpa, aqui tem capa, tá certo, aqui é gama lambda, né? Mas como aqui nesse setor aqui, como capa e lambda são índices saturados, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cara aqui de capa. E vamos chamar capa de lambda. Fazer assim. Esse dá para fazer assim. Então fica d capa mini menos d capa mini, vai ficar esse termo aqui que esse momento, ficou d capa v rho. Esse termo vai ficar menos gama lambda, capa rho, de lambda. Tá certo. Esse termo que está aqui é justamente aqui, a derivada covariante d capa do v rho. Então, esse termo que está aqui, d capa do v rho. Então a gente está obtendo, deixa eu apagar isso aqui, uma álgebra diferente um pouco de Yang-Mills para as derivadas covariantes dessas transformações gerais de coordenadas, porque aparece um termo agora que traz a derivada do campo, alguma coisa ligada à translação. Vamos lá, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. A gente pode dizer o seguinte, esse dmi v rho, eu vou escrever assim. Eu vou botar isso aqui, vai ser menos, desse modo, menos um R mi, é antissimétrico mi. Se eu trocar mi por mi, tudo troca assim. Então, menos R mi, aí a gente pode botar assim, capa, posso botar assim se quiser, lambda, capa, v capa. Não vou explicitar, mas está claro, isso aqui me define o R mi lambda capa. Esse tensor aqui é exatamente esse coeficiente aqui. Isso que o capa está se contraindo sempre, isso aqui sobra com o índice lambda. Isso? Ficou gama, ficou R mi capa rho. Isso. R mi. É lambda que está contraído, é capa. Vamos ver aqui. Eu posso escrever esse objeto aqui. Isso aqui é um teu capa. É R mi rho. R mi rho ali, né? Estou esquecendo um pouco do rho. O vetor é que é V lambda, né? Não, o vetor é V rho. Mini rho. Então tá, mini rho, mi rho, lambda, lambda, mi
que o nosso vetor que está contraído é o vetor R mi. Assim, pronto, besteira aqui. Eu vou cá, R mi, vou dar R mi, vou cá. Isso fica o que assim, ó? R mi, rho, cá. R mi, rho, cá. R mi, rho, cá. R mi, rho, cá. Então, esse objeto aqui está definido por essa, e a gente percebe aqui em Young News, ó, derivada da conexão, rotacional da conexão. Isso aqui é exatamente dmi a mi menos dmi a mi. Esse termo aqui, né? E aí aqui mais comutador de ami com mi, ó. Ami menos ami. Eu estou botando tudo em forma de álgebra válida. Ami e ani não comutam porque eles carregam os geradores. Ami A, GA, Ani B, GB. Então a estrutura é essa. Ó. Field strength, aqui a parte que é o comutador das conexões. Então, esse objeto aqui faz o papel que a gente chama de field strength. É isso aqui que a gente identifica como a curvatura. Né? Então, esse aqui é o tensor, é a curvatura de Riemann, né? Ele sai da álgebra das derivadas covariantes. Né? Então, essa primeira parte é o puro Young News. É o comutador de dmi e dá o F mi. Por quê? Porque no caso de Young News, o único gerador, quer dizer, eu só tenho a simetria interna. Nesse caso, além, né, dessa rotação, eu tenho um Lorentz local disfarçado aí agora de índice mundo, mas eu tenho aqui esse termo aqui, a gente chama isso aqui, é o dk, né? Ferrou? E aí a gente tem esse termo aqui que eu vou botar assim, ó. Nós vamos lembrarmos, ó, isso aqui isso aqui é gama mini menos gama nimi. Isso aqui é duas vezes a parte, né? A gente tinha definido esse objeto aqui, a torção, né? Isso a gente tinha definido assim, pk mini era um meio do gama kappa mini menos o gama kappa mini. Então esse termo aqui é duas vezes a torção. Aqui, duas vezes a torção t kappa mini d kappa. A gente pode tirar esse tensor aqui, não precisar isso aqui, ó. Tempo de mini, tempo de capa, então tem mini capa, de capa, tá certo. E aqui eu tirei, aqui vai ficar de mini, capa. Isso. Aí então eu posso fazer isso, eu vou deixar. Deixar aqui de capa direto, e aqui é o de capa do vetor, né? Então a gente tem essa parte aqui, ó, que a minha álgebra se fecha com derivadas também. Quer dizer, essa parte aqui faz a rotação, né? Isso aqui faz, no fundo, esse objeto aqui é o field strength, né? Que pega os geradores do grupo, é o setor tipo rotação, e esse setor aqui é o setor tipo translação. E esse objeto aqui é a torção. Então a gente está vendo o seguinte, essa nossa álgebra está se fechando desse modo. A derivada D. Com a derivada D, ela me dá alguma coisa aqui que é a curvatura, que atua diretamente em cima do todo o vetor, mais a torção. E aqui é a derivada. Então a álgebra se fecha, que é parecido com a álgebra de supersimetria. Que alfa, que bela, não dá álgebra de supersimetria lá, que barrado alfa, que alfa, que beta, geradores de estilo de Majorana, né? Era algo desse tipo, gama mi, C, alfa, beta, e mi. Ó, na supersimetria, eu já tenho o análogo da torção. Alguma coisa que gerador, isso aqui é gerador da supersimetria, gerador da supersimetria. Isso aqui é gerador da translação, gerador da translação. Então, gerador com gerador de translação, está dando lá aqui uma translação.
aqui supersimetria por supersimetria, está dando também translação. Então, na verdade, as matrizes gama de Dirac, na versão depois quando a gente introduzir o superespaço, a geometria do superespaço, isso vai ficar mais formalizado. Mas a gente já está vendo que as matrizes gama, a matriz de conjugação de carga, é um conjunto de matérias, faz parte das matrizes gama, quer dizer, nesse setor aqui da álgebra de Clifford, é que eu vou estar vendo a torção da supersimetria. Então, a supersimetria, naturalmente, ela carrega a torção. Porque a própria álgebra de supersimetria, ela já está me dizendo que esses coeficientes constantes aqui são coeficientes de torção. Aqui, a gente está fazendo uma coisa mais geral. Essa torção aqui é um campo que depende, como nós vimos, né, a parte antissimétrica da conexão afim. E aí, por conta disso, ela depende da métrica, da derivada da métrica, da inversa da métrica, né? Então, está tudo aqui. Mas essa é a álgebra que se fecha. Se não houver torção, quer dizer, Einstein, né, como aí o Gabriel lembra, no caso de Einstein não tem torção. Então, a álgebra de derivadas covariantes, ela se fecha só na curvatura. Mas se houver torção, naturalmente a parte antissimétrica da conexão, como vocês viram, ela se isola e dá uma parte nova, que é essa conexão. E aí aqui fica claro, né? Quer dizer, a ideia, né? A interpretação física é que aqui eu estou fazendo o comutador de duas derivadas, está me dando aqui a curvatura. Então vamos passar daqui a pouco, a gente vai ver como é que vai ficar mais clara a noção de rotação que está embutida aqui e a noção de torção que está aqui. Vamos fazer só tempo para a gente fazer rapidinho. Está claro esse conceito? O cálculo tedioso, né? Mas é fácil. Então ele mostra para nós que a torção ela aparece na álgebra de derivadas covariantes, mesmo da derivada covariante na derivada covariante das transformações gerais de coordenadas. Vou botar aqui. Agora vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pegar isso aqui. Pegar essa. Fazer isso aqui. Pegar agora a derivada covariante de Lorentz. Derivada comutador de duas derivadas covariantes de Lorentz, atuando em cima, vamos dizer assim, de um campo vetorial. Vamos pegar alguma coisa assim, para a gente ter uma ideia. Da mesma forma que a gente fez aqui. A gente fez aqui as duas derivadas atuando no vetor x único. Vamos fazer aqui as duas derivadas atuando no vetor v x flat. Então, isso aqui está dando para nós é o seguinte. dmi dA menos dA. Vamos fazer assim. Talvez seja. Talvez não. Você quer fazer isso aqui de uma maneira mais fazer assim. Isso aqui é puro Young Mills mesmo, né? Quer dizer, isso aqui a gente tem. Isso aqui, na verdade, seria esse comutador aqui. Vou fazer assim, dmi mais meio dmi AB cima AB. Vamos fazer assim genérico. E aqui dmi ômega dmi mais meio. Isso a gente está. A nossa álgebra, a nossa definição desde a primeira aula era colocando aqui. Só estou tirando o G, botando G igual a está isso aqui. Tá certo. Essa derivada ela vai atuar só, quer dizer, é uma derivada que ela é construída para atuar só nos índices flat. Então, claro, dmi comuta com dmi, obviamente. Agora, esse comutador aqui ele vai dar para nós π sobre 2. Então,
vai ser essa derivada atuando nisso e, eventualmente, né, numa função teste. Então, isso aqui vai dar para nós I sobre 2, vamos botar assim, dI ômega I AB. Então, eu vou botar esse aqui. Assim, vamos fazer I álgebra válida. Vamos tirar, vamos botar assim. Vamos supor o seguinte, ômega mi AB. O meio de ômega mi AB. Sigma B, geradores do grupo de Lorentz, vamos chamar isso aqui de um ômega mi. Então, tá nesse sentido, expandindo na base na base da álgebra de Lie. Então, isso aqui eu estou incorporando nele, então vai ficar mais I ômega mi. E o DI mais I ômega mi. Então, é claro, o comutador de DI com DI dá certo. O primeiro termo vai ficar I DI ômega mi, atuando na função teste, I mais I ômega mi DI, atuando no outro objeto. Aí depois, então, esse termo aqui, é isso aqui, né? Menos, então, o comutador desse com esse, o comutador desse com esse aqui, dá DI ômega mi, dá esse comutador aqui vai ficar menos, né? DI menos I. Ômega mi, e aí vai produzir aqui menos, dele dá zero mesmo, isso aqui é o computador dele, ômega mi, vai ficar dele, ômega mi, mais ômega mi, menos ômega mi dele, então dá direto esse computador aqui, dá direto dele, ômega mi, certo, direto esse aqui, menos depois esses dois aqui vai ficar menos comutador de ômega mi com ômega mi. Claro que isso tudo aqui é de álgebra válida, né? Então a gente pode botar esse I aqui em evidência, se a gente quiser. Vamos botar esse I aqui em evidência e aqui fica mais I. Vamos com isso aí. Então esse comutador aqui está dando para nós, né? Vamos dizer assim, R min I. Esse aqui, por exemplo, a gente não vai ver a torção aqui, porque aqui não tem como, né, a gente, essa derivada aqui, ela não vai sobrar. Então a gente vai ter aqui um R min I. E aí agora, esse cara aqui traz o gerador, esse cara aqui traz o gerador e o comutador. Aqui tem gerador e aqui tem gerador pela álgebra de Lie do grupo de Lorentz, gerador com gerador dá gerador. Então a gente vai poder escrever essa relação desse modo aqui. Então está aqui para nós, né? Está aqui para nós esse gerador, essa derivada. Isso aqui é típico de Young-Mills, é o field strength e o field strength, que é I álgebra válido, com os geradores do grupo de Lorentz aqui, do grupo de Lorentz local. Só para ver a diferença ali. E agora eu vou passar para uma outra coisa aqui, que é a seguinte derivada. Vamos fazer, nós já projetamos essa derivada, fizemos isso aqui, nós pegamos essa derivada aqui. A gente passou dessa, a gente tinha essa derivada em relação a xi e tinha as derivadas em relação às coordenadas flat. E aí a gente projetou uma em relação à outra. Então, o nosso DI era φ vezes a base das derivadas flat e o inverso. A base das derivadas flat em termos do inverso da φ. E aí a gente tinha visto que essa álgebra aqui é comutante, mas essa álgebra aqui é não comutante. A gente pode fazer a mesma coisa agora com essa derivada. Se eu pegar esse objeto aqui, DI φ, esse objeto aqui, ele se transforma por variantemente segundo o grupo de Lorentz local. Então, esse aqui é um tensor do grupo de Lorentz local e essa derivada aqui, esse objeto aqui se transforma como um tensor, um vetor sobre transformação geral de coordenadas. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso projetar essa derivada assim, ó, L dA. A gente pode projetar essas derivadas dessa forma. Vamos fazer isso aí, vamos apagar isso aqui. Então, para fazer a conexão disso aqui com isso que está aqui, o que a gente faz é o seguinte: essas
Vocês lembram que essas derivadas aqui, quando elas eram simples assim, ó, essas reais aqui, eles não computavam, ele dava exatamente alguma coisa que parecia com esse termo de torção. Ela dava algo assim, que a gente chamou aqui esses coeficientes de não homologicidade, né? CABC, BC. Então, essas derivadas aqui, elas não carregam o índice do grupo de Lorentz. Então, o que a gente vai colocar, os geradores do grupo de Lorentz. Então, o que a gente está colocando aqui vai ser o seguinte: essa relação aqui, vou estudar a álgebra para essas derivadas aqui, mas projetadas dessa forma. Então, vamos colocar aqui o seguinte: essas derivadas aqui, elas incluem os geradores do grupo de Lorentz, porque são essas derivadas aqui. Então, dentro, vou chamar, vamos dizer, eu tenho um termo aqui que eu vou fazer exatamente como aquele termo que a gente acabou de derivar. Vai ser para nós, vamos dizer assim, um R, A, D, CD. E aí, claro, esses CD são os índices dos geradores, porque a álgebra dessas derivadas covariantes, ela vai me dar os geradores do grupo de Lorentz. Tá? Então, é o field strength. Tem aqui a álgebra de Young-Mills, a álgebra de Young-Mills, os geradores de Young-Mills, e aqui vou botar um fator meio para, normalmente a gente sempre associa esse. Automaticamente a definição desse R vai depender desse meio. Se eu não colocar o meio, quem não colocar o meio vai obter um R que é 2 vezes isso. Então, temos isso aqui, mas a estrutura é essa. Derivada covariante com derivada covariante, dando um fator, Young-Mills, field strength. E aqui, esse termo aqui, mesmo no caso global ainda, sem os geradores do grupo de Lorentz, os simples reais, eles comutam. Não comutam, perdão, tem aquele coeficiente de não homologicidade. Então vamos colocar aqui um termo que a gente pode chamar aqui esse termo aqui de T, A, B, C, D, C. Seguindo isso aqui. Estou botando aqui, só que eu estou fazendo a vontade ao contrário. Vou contrair o primeiro índice, né? Vou botar assim. DC, AB, DC. Então, vamos nos basear nisso aqui. Então, essa aqui deve ser a álgebra das nossas derivadas covariantes de Lorentz, referidas aos índices flat. Aqui você estava me perguntando lá no início, né, Rodrigo? Quer dizer, aqui sim, essas derivadas são os índices flat. Tá? Mas lembrar que essas derivadas têm que ser pensadas assim. Isso aqui é o E, a Mi, N. Essa é a derivada coordenada genuína. Bom, então só fazendo rapidinho aqui, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos passar isso aqui para isso aqui. Isso aqui vai ser E, Mi, E, A, Mi, Mi, A, D, Mi. Isso aqui vai ficar E, Mi, D, D, Mi. Estou fazendo essa derivada. Então vamos fazer esse comutador aqui. Esse comutador aqui é Mi, A, Mi, Mi, D, D, Mi. E menos Mi, Mi, A, D. Lembrando que essas derivadas atuam, né? Em imaginar que tem uma função, um vetor teste, um tensor teste depois desse comutador. Então essa derivada aqui vai ter o seguinte, nós vamos ter aqui primeiro derivadas covariantes que satisfazem a regra de Leibniz. Então, essa derivada está atuando nisso e isso aqui, claro, está atuando em alguma coisa, aqui, um φ aqui, o tensor do grupo de Lorentz. E aí eu dou uma representação do grupo de Lorentz. Então, claro, essa derivada pode atuar aqui, dmi, d, dmi. E aí passa o outro termo, FA, NB, dmi, dmi. E agora o segundo termo, né? É só trocar, A com B, né? Porque é DA, DB menos DB, DA. Então é só trocar A com B, o sinal menos, né?
vai ficar menos NB NA NB. Só trocar bem lá. Só que observe que nesse segundo termo, Mi e Ni estão contraídos. Então eu posso trocar Mi por Ni sem problema. Só rechamar, redefinir isso. Mi vira Ni vira Mi. Esse Mi aqui vira Mi. E esse Mi aqui vira Mi. Só para poder botar esse termo aqui parecido, né? MB, NA. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. O Mi e Ni são índices saturados. Então eu vou chamar aqui o Mi de Ni e o Ni de Ni. Faça isso, né? Tá certo. Então, o que a gente pode fazer aqui é fatorar esses termos da seguinte maneira. Esse termo aqui vai ficar MA NB. Só não tem um índice A mais aí. Aonde deve ter? Ah, vendo? Aonde? Esse de baixo. Tem Tem um I a mais aí. Ah, tem. O que eu fiz aqui? Eu chamei esse de Ni. Ah, tá esquecido de chamar esse aqui de Ni. Obrigado. Agora tá certo. Eu chamei Mi virou Ni e Ni virou Mi. Obrigado. Então ficou MA, NB, DMI, DI. Aí aqui ficou o comutador, ó, que nós calculamos ainda agora. DMI com DMI. Esse comutador aqui. E esse termo aqui, a gente pode fazer, então, até poderia ter deixado assim, poderia ter feito o seguinte, a gente queria fatorar, na verdade, né, estava assim, eu troquei, deixa eu fazer só uma coisa, eu acho que não vou mexer nesse aqui, não, pera, deixa eu voltar aqui. Esse termo aqui, era esse termo aqui, trocando A com B, era MB, vou deixar como estava aqui, MA, DI, deixar, eu só troquei A com B, e aí agora, mas era para poder fatorar esse DI aqui, é mais vantagem deixar a coisa assim. Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar esse termo aqui, e vamos escrever ele como sendo assim, ó, MA, DI, vamos fazer isso, DI, MA, DI, NB, assim, DI, esse termo aqui. E esse aqui eu vou fazer menos NB, DI é I, NA, e aqui DI. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui com esse DI para a forma anterior, para a forma do DA. Então lembre-se que esse DI que está aqui é NI, já tenho aqui, NCDC. Vamos fazer isso aqui, ó. NCDC. Então vou chamar esse cara aqui, vai ficar NCDC. E esse aqui é a mesma coisa, NCDC. Estava com DI embaixo. Estava com DI NC. NCDC. NCDC. Simplesmente substituir aqui eu tinha DNI, botei essa expressão, e aqui eu tinha DNI, botei essa expressão. Agora observe o seguinte, ó. Essa derivada aqui, DNI é NB, NC, como esse produto aqui dá um delta de BC, a derivada desse produto aqui, se eu pegar DMI disso aqui, desse produto é zero. Então, não tem nenhum problema. Se a derivada desse produto é zero, a derivada do primeiro vezes o segundo é menos o primeiro derivada do segundo. Então, eu posso botar um sinal menos aqui e transferir essa derivada para cá. Então, vai ficar menos NB DMI do NC. Menos NB NB DMI do NC. DMI do NC. DMI do NC. Ficou isso aqui.
coisa, ó. Isso aqui é um delta de AC. Então essa derivada atuando aqui, uma derivada desse produto aqui é zero, eu estou dizendo isso, né? Que dmi do MA vezes MC é igual a zero. Isso aqui é um delta de AC. Então a derivada do primeiro vezes o segundo é menos o primeiro derivado do segundo, porque a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então aqui vai ficar mais MB MA e aí aqui vai ficar um DI do MC, ou DI do MC. Isso. Isso. Então a gente pode botar aqui MA, que o A e o B não são então, tá? Então isso aqui está antes simetrizado, quer dizer que é AB e BA, né? O que eu posso colocar? Então DC está aqui, eu posso colocar em evidência, eu tenho essa estrutura aqui. Aqui então eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar o Mi com Mi, porque o Mi e Mi são índices saturados aqui, ó. Então eu posso chamar o Mi de Mi e o Mi de Mi. Mi, que são índices saturados. Aí eu posso fatorar um MA, NB. Então eu posso botar MA, NB em evidência. E aí é que eu boto esse menos em evidência. E aí ele fica, opa. DMI LC menos DMI LC DC. Então a gente ficou com a seguinte estrutura aqui, nessa derivada. Isso aqui nós já vimos, isso aqui dava para nós o R, Mi, CD, sigma, CD, um valor de meio aqui, nessa aula a gente tinha derivado ainda agora, a aula só das derivadas covariantes de Lorentz. Então a gente está tirando isso aqui, que DA, DB, deu para nós um meio de LA, NB, RI, CD, sigma, CD. Esse termo aqui. E o outro termo deu para nós menos MA, NB, DI, o MC, menos DI, o MC, DC. Então a gente está vendo claramente que esse objeto aqui nada mais é do que a própria curvatura, que a gente tinha derivado, a curvatura pela álgebra covariante de Lorentz local, então é a curvatura, só que projetada nos índices flat, quer dizer, esses dois índices aqui, projetados com essas firmas, ficaria exatamente RAB, CD, sigma, CD. E esse termo aqui, ó, está dando para nós alguma coisa que tem uma estrutura mini. Então, esse objeto aqui é MA, MB, T, vamos colocar assim, TC, mini, DC. E aí, claro, essas firmagens aqui, ó, aqui é mini. Então isso aqui, ó, isso aqui é DMI, LI menos DMI, LI. É uma espécie de um field strength, só que covariante de Lorentz, em cima da Filbay. Está dando isso aqui, ó, DMI C. Esse aqui, quando eu quiser projetar, essas firmagens aqui podem projetar e chamar isso aqui. Esse Mi vira A e esse Mi vira B, que é exatamente isso que está aqui. Então a gente está vendo que tem uma questão de um sinal menos, então eu poderia definir isso aqui com menos só para ficar igual. Então a gente deu o que a gente vai identificar com a torção, é isso, o que a gente já tinha visto, na verdade. O que era a torção? Era a parte antissimétrica, quando a gente fez a deriva, definiu a conexão afim a partir, né? Lembra que a gente fez aquela definição já na aula passada, né? A gente definiu a conexão afim desse modo. Gama Mi, Mi kappa, Mi A, DI, kappa A. Então a gente vai falar, a parte antissimétrica desse objeto é
dni é kappa menos d kappa é mi, quando a gente tirava a parte antissimétrica desse objeto. Então, quer dizer, isso que está aparecendo aqui é exatamente esse objeto aqui. Está aparecendo dni é kappa menos d kappa é mi. Está aparecendo exatamente a parte antissimétrica, que é a torção. Então, é isso que a gente está identificando como a torção. Quer dizer, a torção, ela teria, vamos colocar, ela poderia ser escrita assim, TC, vamos botar assim, TC, TA, faz, né? Mini, ela fica assim, dni é MA menos dni é MA. Sai daqui, dessa álgebra. Então, isso é o que nós vamos, né? E automaticamente, isso aqui saiu pela álgebra, mas a gente automaticamente sabe que isso aqui é a parte assimétrica da conexão afim. Se a conexão afim é definida desse modo, a parte assimétrica dela, que é um meio de gama de kappa menos gama kappa é um meio de dni é kappa menos dni kappa é. Então, a gente chegou a uma expressão que finalmente a gente conseguiu identificar os objetos que a gente precisa nessa formulação de primeira ordem, que é a conexão, que é a torção, né? Que é a curvatura. Então, a curvatura, tensor de curvatura, que a gente pode escrever desse modo, RMI AB, quer dizer, aqui os índices de mundo e aqui os índices de Lorentz local, os índices de gerador, de álgebra de Lie, ou, se eu quiser, eu posso projetar, posso firmar e chamar isso aqui, sei lá, de RCD AB. Lembrando que esse índice AB vai estar contraído aqui, né, com geradores de Lorentz. Pode fazer isso. E a torção, que eu vou, não sei porquê, essa bagunça aqui, eu vou botar o menino na frente. Mas a gente pode definir como quiser. Como é uma definição, eu posso botar o menino na frente. O que é importante é saber aonde é que está o par de índices antissimétricos. Se eu definir a torção assim, eu defini assim, né? Agora eu posso mudar a minha definição e vocês podem usar o que vocês quiserem. O que é importante é saber que isso aqui está ligado a isso aqui. dni MA dni. Tem que manter fiel a nossa condição. Vamos dizer que a gente vai trabalhar dessa forma mais natural. Então, esses dois índices aqui são antissimetrizados. Então, essa torção, ela, na verdade, ela está fazendo. Esse objeto aqui, como a gente viu, é um field strength da conexão de spin. Esse R, se a gente se lembra bem, ó, RMI AB, pelos nossos cálculos ali, é dni ômega mi AB menos dni ômega mi AB, então, olha aí o field strength da conexão de spin, mais ômega mi AC ômega mi CD menos ômega mi AC ômega mi CD. Então isso aqui é a nossa, desenvolvendo aquela expressão lá, né? Em termos dos geradores, abrindo lá a expressão dos geradores, né? A gente ganha isso aqui. Lembrando, claro, vou ter que usar para chegar a isso aqui, a gente tem que usar a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Lembrar que sigma AB sigma CD é menos I, eta AD, sigma DC, só lembrando, se a gente faz isso aqui, se a gente conhece a álgebra de Lie do grupo de Lorentz e substitui aqui, nesse comutador, né? Essa expressão aqui, ela já sai automaticamente assim para baixo. Então isso aqui é a curvatura. Então aquilo que a gente chama de tensor de curvatura de Riemann, ela é o field strength da conexão de spin. Então isso aqui é o campo de gauge do Lorentz local. Então esse é o Riemann. E a torção, ela sai como rotacional, covariante, quer dizer, a nossa torção TMA é esse objeto aqui. Então se a gente abrir essa expressão, o que vai dar isso aqui para nós? Vai dar para nós, isso aqui é dni é MA mais ômega mi A B é MB menos dni
Então a torção é justamente, ó, ela envolve, é como se fosse o rotacional da Filbine e, claro, ligada, acoplada com a conexão de spin. Então a conexão de spin, ela está presente dentro da torção e está presente dentro da curvatura. Mas isso aqui é o field strength dela, isso aqui é o field strength da Filbine. Então estou acabando a aula. Na próxima aula, então essas a gente vai depois reescrever essas equações. Essas são as chamadas equações de Maurer-Cartan. Quem conhece um pouquinho do formalismo das chamadas formas diferenciais, né? A primeira equação Maurer-Cartan é essa equação aqui. De formas diferenciais, ela é D é A mais ômega AB exterior é B igual a P da torção. Então isso aqui é exatamente a forma como a gente escreve as equações de Cartan-Maurer. Esse DE aqui, isso aqui é uma uniforma, quer dizer, esse objeto é A, I, xi. E aí o que é a derivada de uma uniforma? A derivada de uma uniforma é uma duas formas. DA dxi, DI LA dxi. Isso aqui é a derivada de uma uniforma. Então, como isso aqui é simétrico mini, eu vou simetrizar isso aqui em mini para me dar exatamente esse termo dmi menos dmi. Então, essa primeira equação, que é chamada equação de Cartan-Maurer, na verdade a gente derivou ela não em formas diferenciais, mas derivou usando as derivadas, quer dizer, usando aí a formulação de Veitch, e o que a gente mostra com a primeira equação de Cartan-Maurer é justamente isso. Ela me relaciona a derivada da Filbine com a conexão de spin e com a torção. Então, na próxima aula, nós vamos resolver essa equação. Essa equação tem uma solução. Essa equação me permite expressar a conexão de spin em função da Filbine, do inverso da Filbine, das derivadas da Filbine e da torção. Então, na próxima aula, a gente vai resolver essa primeira equação. Quer dizer, a primeira equação estrutural de Cartan-Maurer, na verdade, as equações de Cartan-Maurer elas expressam para nós a álgebra das derivadas covariantes, que é dmi, dA, dB, R, né, a curvatura com sigma mais a torção vezes o B. Então essa é a primeira equação de Cartan-Maurer, que é essa equação aqui, a equação que nos dá uma relação da torção. Essa equação aqui. Só que nessa equação, o que é interessante é que a gente consegue resolver essa equação expressando ômega, inverter essa equação expressando ômega em função da Filbine, da derivada da Filbine e da torção. Então, essa é a primeira equação de Cartan-Maurer. E a segunda equação de Maurer-Cartan é a equação que me dá a curvatura. É essa equação aqui. Então, a conexão de spin é uma uniforma. A Filbine é uma uniforma. A conexão, tudo que é uniforme tem um índice vetorial. Quer dizer, esse objeto aqui, na formulação das formas diferenciais, isso aqui é a mi dxi. E esse objeto aqui, ômega AB, é ômega mi AB dxi. Quem quiser, como muitos de vocês já sabem, quem quiser ter uma ideia de forma diferencial, nas atividades formativas de verão, não sei se foi se ano 2016, acho que foi 2014, eu dei um curso de umas 8 aulas sobre formas diferenciais. E aí no final do curso a gente trabalha as equações de Maurer-Cartan. Mas é uma coisa muito simples, essas formas, é um formalismo muito, muito fluente, muito simples para poder trabalhar com tensores antissimétricos. Que é o caso justamente do que acontece com a torção, do que acontece com a curvatura. A segunda equação de Cartan-Maurer é essa aqui. Ela vai me dizendo que a derivada é o field strength da conexão de spin é a curvatura. Então ela se escreve dessa maneira. D ômega. Quer dizer, a derivada exterior de uma uniforme é justamente o seu rotacional. É o dmi ômega i menos dmi ômega i. Mais
Olha só, Reli, ômega, A, E, mais ômega, A, C, wedge, ômega, C, B, igual a